Então esse vídeo aqui é sobre Caixa Seguridade, as ações de código CXSE3. Eu vou te contar tudo que está rolando com essa empresa, vou te mostrar quem está muito otimista com ela, quem não está tão otimista assim. E vou trazer muitas informações para você tomar a melhor decisão possível de acordo com a sua estratégia, se é bom comprar ou não. E para isso também vou mostrar seus dividendos, mostrar como é que ela está de acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa e muito mais. Então já comenta aqui. Você é acionista de Caixa Seguridade? Deixa o teu comentário. Antes de qualquer coisa, vale eu te explicar aqui o que é a Caixa Seguridade, o que ela faz, de onde ela surgiu e como é que estão os seus resultados, né? Ela está dando lucro, está crescendo lucro, está distribuindo mais dividendos? Enfim, para contexto, tá? A Caixa Seguridade, ela é uma subsidiária da Caixa com o objetivo de consolidar sob uma única sociedade, sob uma única holding, todas as atividades da Caixa no ramo de seguros, de capitalização, de previdência, de consórcio, corretagem e, enfim, atividades aí análogas à área de seguros. Embora a Caixa seja uma empresa antiga, a Caixa Seguridade ela foi constituída há muito pouco tempo, em 2015. E há menos tempo ainda, no dia 29 de abril de 2021, essa empresa fez o seu IPO, né, movimentando aí cerca de 5 bilhões de reais na ocasião e colocando cerca de 17% das suas ações em circulação na bolsa. Mantendo aí o seu controle com 82,75% de participação pela Caixa Econômica Federal. E do IPO para cá, as ações da Caixa Seguridade acabaram sendo investidas por mais de 114 mil investidores pessoas físicas, mais 1.200 pessoas jurídicas e 11 investidores institucionais. E aí, para contexto, né, quem compra a Caixa Seguridade compra uma série de empresas que estão aí abaixo da holding, como a Caixa Seguradora, que é uma parceria entre a Caixa Seguridade e a CNP, que inclusive, né, controla diferentes companhias, incluindo a WIS, Soluções e Corretagem de Seguros, a Caixa Holding Securitária, a Caixa Residencial, a Caixa Capitalização, a TUL Seguros, a PAN Corretora de Seguros, a Caixa Vida e Previdência, Caixa Consórcio, Caixa Assistência, Caixa Corretora e aí por diante. E essas empresas em conjunto, elas vêm apresentando um resultado que é interpretado como bom por muitos players de mercado, né? Se for dar uma olhada aí na apresentação de resultados do último trimestre, terceiro TRI de 2023, você vai ver números um tanto quanto interessantes, com crescimento na emissão de prêmios em praticamente todas as linhas, também com crescimento da receita operacional, né? 10% na comparação trimestral e 15% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, uma alta também no lucro líquido recorrente de 11,4% contra o trimestre anterior e 19,6% contra o ano anterior, e um ROI, né, um retorno sobre patrimônio líquido bastante elevado, de 50,4%. Porém, na comparação com o mesmo período do ano anterior, houve uma menor quantidade de prêmios emitidos, uma queda de cerca de 5%, puxado principalmente pela queda no seguro prestamista, né, de prestação, porque nas demais linhas, praticamente todas, né, exceto residencial, houve uma alta. Além disso, a sinistralidade da empresa ela ficou bem abaixo do mesmo período do ano anterior, embora levemente acima do que o trimestre anterior, o que é bom, significa um ganho de margens, e o que mais que compensou a menor quantidade de prêmios emitidos. Você pode ver que a margem incrementou aqui em 12,2%. Olhando pequenos números, né? Em previdência, a empresa perdeu bastante patrimônio, mantendo o mesmo nível de portabilidade e resgate e caindo, né, nas contribuições brutas e líquidas. Mas o movimento forte que a gente viu aí no mercado financeiro, né, como a maioria dos fundos de ações, multimercados, etc., tendo resgates nos últimos anos, mas que foram compensados, né, com as quinquilharias, né? Capitalização, aquela coisa horrível para quem compra, mas bom para quem vende, consórcio e por aí vai. E além disso, a empresa teve um resultado financeiro muito superior tanto ao trimestre passado quanto ao ano anterior, contribuindo para que o lucro líquido fosse bem maior. Crescesse aí cerca de 27%, sendo que desse lucro líquido 30% é resultado financeiro e 70% resultado operacional. Lembrando aqui, né, que uma seguradora, quando ela emite um prêmio de seguros e recebe o pagamento do segurado, ela tem que deixar uma parte relevante desse prêmio em caixa. Em caixa para quê? Para cobrir a sinistralidade. Você vai lá, sei lá, monta um seguro do teu carro, paga um prêmio, a seguradora deixa parte desse dinheiro em caixa, investido, né, rendendo, e aí se você bate o seu carro, ela tira aqui do caixa dela
o dinheiro necessário para cobrir os custos de reparo, enfim. Por isso, empresas seguradoras mantêm muito dinheiro em caixa. E sobre a carteira de investimentos, pode ver que a rentabilidade foi abaixo do CDI, 83,1% do CDI, mesmo mantendo uma carteira muito forte em pós-fixados, né? 30% em fundos, 17% em títulos públicos. Talvez esses fundos aqui tenham uma taxa de administração bastante alta, né? Que ajuda aí outra área da caixa, mas bem um pouco em pré-fixado, que deve ter perdido com marcação a mercado. E ainda com a distribuição de resultados, a empresa anunciou dividendos, né? 1,5 bilhão de dividendos, o que foi bem recebido pelo mercado. As ações subiram 2,89% e manteve o dividend yield da empresa lá em cima, né? A Caixa Seguridade ela é uma empresa recente na bolsa, a gente não tem um grande histórico, mas desde que ela existe, ela passou um tempo aqui, ó, sem dividendos em 2021, daí fez a primeira distribuição, que chegou a um yield de cerca de 3%, fez a segunda, que elevou o yield a cerca de 7%, e se mantém nesse patamar de 7%, 8% até agora. Quando ela está no patamar ali perto de 10%, 8,85%. E como comentei, esse resultado foi bem recebido pelo mercado. Nos últimos 6 meses, a empresa vem subindo cerca de 9%. Nesse ano, a alta já acumula 40%, embora desde o IPO o resultado seja razoável, né? 14,59%. Lembrando aqui que os gráficos do Google não consideram proventos, então foi mais do que isso. Isso deixou uma galera bastante otimista, né? Se você for dar uma olhada nessa manchete aqui, falando de 10 ações recomendadas pelos especialistas para investir em dezembro, o Itaú BBA cita, né, a Caixa Seguridade, dizendo que ela está bem fundamentada num bom momento operacional e que eles esperam forte crescimento do lucro nos próximos anos, o que pode fazer, então é compra, né? Resultados crescendo, lucro crescendo, gente otimista. E o que, calma, tá? Se é compra ou se é venda, vai depender da tua estratégia, o ponto que eu já vou falar, não sem antes de mostrar o outro lado da moeda, né? Enquanto o BBA, por exemplo, está muito otimista, tem gente como o Citi que não está tão otimista assim, né, que recentemente cortou o preço-alvo da Caixa Seguridade, motivado aí, segundo eles, por um resultado com qualidade inferior. Eles colocam isso aí se referindo à menor sinistralidade e ao maior resultado financeiro, né? Que lembrando, o resultado financeiro, ele cresce em cenário de taxa Selic mais alta, né? Eu te mostrei ali, a carteira da Caixa está quase 60% em renda fixa pós-fixada, que responde a uma taxa Selic mais alta, e ele cai com uma taxa Selic mais baixa, né? Então, provavelmente, a gente vai ver uma taxa Selic caindo nos próximos meses, ela já vem caindo, a gente está num ciclo de queda de juros, que vai fazer com que o resultado financeiro da Caixa de Seguridade caia nos próximos trimestres, em relação aí ao último. E aí, em geral, em outros múltiplos, a gente vê uma relação de preço para o lucro perto de 10, uma relação de preço para o valor patrimonial em 2,69 vezes, um EV/EBITDA de 8,64, que é algo que é difícil, tá, de medir em seguradora, porque o EV ele acaba sendo afetado por um dinheiro maior em caixa. E, enfim, dados de retorno bem interessantes. Bom, dito tudo isso, você deve estar pensando, beleza, Samir, e aí? Vale a pena comprar essa ação ou não vale? E eu não posso dar uma resposta universal, né? O que eu consigo te ajudar a entender se, de acordo com a sua estratégia, faz sentido ou não investir na Caixa de Seguridade. Vou falar aqui se faz sentido ou não investir nela de acordo com a minha. Mas antes, presta atenção, você precisa de uma estratégia. Cara, eu falo isso aqui, acho que no canal do clube faz uns 4, 5 anos no YouTube. O primeiro vídeo vai fazer 7 anos e a maior bandeira que eu vendo aqui para uma vida com mais tranquilidade financeira, com tranquilidade na tomada de decisão de investimentos, é você ter uma estratégia. Então, antes de ouvir aqui a minha, entenda que estratégia é essencial e que para mim uma boa estratégia tem que ter alguns fatores, como ser lógica, ter um bom potencial de resultado, você ter convicção nela e, de preferência, ela tem que ser quantitativa, ou seja, baseado apenas em número. A minha estratégia de investimentos é a estratégia das ações mais baratas da bolsa. Se você caiu de paraquedas aqui, vai ser a primeira vez que você ouve sobre ela, mas se você é clubista, já me ouviu falar umas 200 vezes sobre. É uma estratégia que a gente testou aqui e viu que as ações mais baratas, linha verde, supera as ações mais caras, linha vermelha, e que tem ampla comprovação acadêmica, né? Como esse estudo aqui que compara as ações mais caras da bolsa com as mais baratas e mostra como as ações mais caras, elas embutem no seu preço uma expectativa de retorno futuro maior que acaba não acontecendo. Geralmente são ações baratas que crescem mais o lucro e acabam tendo melhores resultados. E aí como é que a gente faz para chegar numa lista de 20 ações baratas? Tá? Primeiro, a gente pega todas as ações na bolsa e corta aquelas que são menos líquidas. Depois, a gente organiza elas por EBIT dividido por EV, sendo que nós aqui do Clube do Valor, nossa equipe, atualiza o EBIT para transformar em lucro operacional.
Então aqui, quanto maior o lucro operacional em relação ao valor total da empresa, somando o caixa e também a dívida líquida, melhor. E a gente compra 20 ações baratas, as 20 mais baratas da bolsa, num ranking em que Caixa Seguridade não se encontra. Em que, inclusive, você pode conhecer quais são 10 ações que passam pelos filtros da estratégia nesse mês atual e conhecer melhor, entender melhor como aplicar essa estratégia na prática, apertando nesse botão aqui, primeiro link na descrição, e baixando nosso e-book das ações mais baratas da bolsa. Porque por ser uma seguradora e ter seu EV artificialmente inflado, a gente acaba tirando junto com outras seguradoras. O que não significa que ninguém deva comprar. Se a sua estratégia, por exemplo, é uma estratégia focada em dividendos, e para isso você vai lá ver quais são as maiores posições do IFIX, a Seguridade poderia estar na tua carteira, por exemplo. Inclusive, se você abrir aqui a carteira atual do IDIV, tá, por ordem alfabética, você vê que Caixa Seguridade está lá, né? Tem uma posição de 1,9% no índice de boas pagadoras de dividendos. É um índice que coloca ali as empresas que mais são negociadas na bolsa e estão entre as 33% das ações com o maior dividend yield nos últimos 36 meses, tendo ainda, né, um dividend yield a cada período de 12 meses, os últimos 36, sendo sempre maior do que zero. Então, num grande resumo, para quem segue a estratégia de ações mais baratas da bolsa, não faz sentido investir em Caixa Seguridade, mas se você segue alguma outra estratégia, pode ter sentido, e minha grande bandeira, o grande conselho que eu dou aqui para ti é não investir sem ter uma estratégia. A estratégia vai te trazer clareza, vai te ajudar a tomar todas as suas decisões de investimentos. Se você quer conhecer as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, seja a nossa estratégia de alocação de ativos, que é como a gente monta as nossas carteiras, seja as nossas estratégias de seleção de ações brasileiras, seleção de fundos imobiliários, seleção de renda fixa, etc., a gente pode fazer uma análise gratuita da tua carteira. Está com algumas vagas abertas para esse tipo de sessão, que um especialista do clube dá uma olhada na tua carteira, vê como é que está a tua estratégia em geral, mostra pontos de melhoria, mostra o que está bom e eventualmente traz recomendações do que mudar. A sessão de análise de carteira é gratuita e para você solicitar ela basta preencher essa rápida aplicação aqui que a gente vai dar uma olhada nas suas respostas e eventualmente a gente vai te ligar para agendar uma sessão. Se você gostou desse vídeo e quer entender melhor a nossa estratégia de ações baratas, aqui vai ter um vídeo bem complementar a esse em que eu comento sobre algumas ações que a gente está comprando nesse ano. Um grande abraço e até a próxima.